Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Dulce, minha amiga linda, tudo Ei, bom? Cris, tudo bem? Hoje eu tô Tudo aqui num lugar jóia. diferente. A Hoje eu Dulce tô está lá aqui na Austrália, gente. Foi chamada de é, última hora. eu tô em Vila Velha, na Universidade de Vila Velha. Tá tendo um Ai, que evento delícia. aqui. Eu fui convidada para expor os livros, né? O Poder da Felicidade. Então Uhum. foi de manhã e agora mesmo retorna o evento. Então eu acabei ficando por aqui para a gente fazer por aqui mesmo o nosso estudo. Muito bem. Mas vai ser a semana inteira aqui, mas a- foi só hoje que eu fiquei. Os outros dias eu vou para casa. Ah, é? Não, é um tanto longe, mas É tá tudo certo. longe? Quanto tempo é de viagem daí para cá? Daí para sua casa? Não é tão longe, dá 1 hora mais ou menos de carro. Tá. Ó, eu estou colocando lá no grupo do nosso Telegram o link. Eu acabei esquecendo de compartilhar antes, me perdoe. Sem problema. É, Enquanto isso, eu vou lendo aqui, você vai lendo, vou por lendo. favor. Obrigada, Pessoal, amor. a gente parou na página 22 aqui do nosso livro digital. Eu estou sem o livro físico, eu acabei não pedindo o livro físico. A gente parou no segundo parágrafo, mas eu estou escolhendo começar de novo essa página para fazer sentido, né? Então, eu vou ler aqui 2 parágrafozinhos que a gente já leu, mas eu estou voltando aqui para a gente pegar o fio da meada, né? Para comentar. Entretanto, aqui, na verdade, ó, ele está falando daquela história da gente ficar, né, eh, na questão das redes sociais, né? Que a nossa mente fica dissipada em distrações, né? E ele fala aqui, entretanto, o que o consultor desejava demonstrar era um argumento bastante sólido quando indagou quanto de nosso poder dissipamos em distrações. E nós sabemos que nós dissipamos muito do nosso poder em distrações, do nosso poder mental, né, em distrações. Ao sentirmos que videogames, filmes, relacionamentos virtuais online e comunicação que dispensa voz são necessidades que estão substituindo o contato face a face na vida real, percebemos sinais de uma sociedade com problemas. A mídia eletrônica e de entretenimento, embora sem dúvida pareçam tornar a vida mais interessante, também podem ser vistas como bandeiras vermelhas que sinalizam um perigo e nos dizem como estamos fora da rota de uma vida rica, saudável e significativa. E assim, nós temos falado muito sobre isso, como que essa vida, né, que a gente dissipa nas redes sociais, é, nessa vida alternativa, mais holográfica do que, do que a vida material, que já é holográfica, né? Mas essa aqui ainda é mais holográfica, ela é muito fluida, são os relacionamentos líquidos, né? É a vida líquida, os sentimentos líquidos, que na verdade são coisas que não existem de verdade. E a gente fica preso nessa teia. É uma teia que prende, por quê? Porque dá prazer, porque tudo que essa rede social, né, tudo que ele citou ali são coisas que nos geram dopamina rápida para o cérebro, ou seja, a gente fica preso nessa teia e, ao mesmo tempo, a gente está perdendo o nosso poder mental. Já existe um estudo, Cristina, de neurociência que mostra que essa geração de agora é a primeira geração da história que é mais burra do que os pais.
por causa dessa dissipação do poder mental com essa questão das redes sociais. Isso é muitíssimo grave. Você está muda? Então, Dulce, e o que eu acho mais impressionante, agora está saindo o som, né? O que eu acho mais impressionante é que acontece esse fato que você trouxe das novas gerações aí estarem perdendo, né, para os pais, mas é a geração que mais teve a oportunidade de ter conhecimento, acesso, sabedoria. Você se lembra, eu acredito que você deve ter compartilhado disso também, deve fazer parte da sua lembrança. Se a gente quisesse um livro, a gente tinha que ir na biblioteca. Não era certeza que ia conseguir achar. Tinha que fazer a fichinha, às vezes tinha que esperar a pessoa que tinha pegado o livro devolver, às vezes a pessoa não devolvia. Você lembra disso? Você chegou a curtir também a biblioteca? Sim, com certeza. Nossa, E gente, hoje é tudo era uma tão. dificuldade, era difícil, né? Então a gente apelava para os amigos mais ricos que tinham a Barça. E a Barça era uma Verdade. enciclopédia mais completa, mas que era cara, né? Que nem todo mundo podia ter. Então, e você tinha que ter espaço também para aquilo, né? Vamos falar a verdade, não era só ter o dinheiro, você Verdade. tinha que ter um espaço, uma forma de armazenar para, né, para tudo não se consumir muito rápido. Era muito caro. E hoje em dia, você abre aí a internet, você tem tudo o que tinha na Barça em uma página, duas, sabe? E hoje a informação, você tem tanta facilidade à informação de uma forma tão rápida. Ainda ontem a gente estava falando, né, na nossa reunião, do poder das perguntas ao Google. Quem não conhece o poder das perguntas, precisa conhecer. E aí, você fala assim, mas tá, para quem que eu faço as perguntas? Você pode começar fazendo para o Google. Depois, você faz para o universo, para Deus, né? Por quê? Porque aí você vai buscar na fonte infinita. O Google não é uma fonte infinita, mas é uma fonte muito grande, né? Então você faz primeiro para ele. O que não vier, você faz para o universo, pergunta, né? Porque às vezes a gente fica parado esperando as coisas aparecerem e basta uma pergunta. E aí você Uhum. abre, tá ali o livro, o curso, a masterclass, ou não sei o que, tem tudo ali na mão, na palma da mão, literalmente, né, na palma da Literal- mão. Literalmente na palma da mão. Mas Exatamente. aí o que me vem, Cristina, é aquele ditado, sabe, do Sheik lá de Dubai. Hum. Tempos fáceis, tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. Então, não deixa de ser um ciclo natural de progresso. Não deixa de ser. Porque a gente passou pelas dificuldades e construiu a facilidade, né? Nós viemos para construir essa ponte de facilidade, né? E se Mas e, trazendo isso, Dulce, traz essa ciclicidade da história mesmo, né? Você percebe que ao longo da história parece que tudo vai indo muito bem, daqui a pouco se atropela tudo e cai, aí, né, assim, do que a história nos conta, então, caíam impérios que você jamais diria que ia acabar, né? E eles são dizimados e tudo mais. E agora você trazendo isso, é bem provável que tenha esse fundamento, né, nessa ciclicidade. Então, assim, se cria tanta facilidade, né, tomadas devidas proporções, mas se cria tantas facilidades, e aí chega uma hora em que você não tem homens fortes no sentido de terem valores, de terem virtudes, de realmente ter aquilo que vai fazer diferença quando você está no governo de uma nação, ou quando você está
sustentando uma energia que é maior que você, né? Então, realmente, você precisa crescer de acordo com o que você cresce, com o que cresce ao entorno, né? Então, toda essa facilidade, ela deve vir recheada ou trazer condições para que essas pessoas cresçam realmente junto também, em todos os sentidos, para que a gente possa amadurecer enquanto humanidade, né? Então, e assim, nós nunca vivemos tanta facilidade e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta doença. Nunca vimos jovens tão problemáticos. Deprimidos. E aí a gente se pergunta, até onde o excesso de prazer e facilidade realmente ajuda, né? Mas vamos seguir aqui a leitura. Além disso, quando evitar doenças passa a ser o principal foco da nossa vida, em vez de como viver de maneira saudável, como evitar a guerra em lugar de como cooperar com a paz, como criar novas armas e não como viver em um mundo onde os conflitos armados ficaram obsoletos, claramente fizemos a opção do caminho da sobrevivência e nada mais. Dessa maneira, ninguém é verdadeiramente feliz, ninguém vence realmente. Quando nos encontramos vivendo assim, a atitude óbvia a tomar, evidentemente, é procurar por outro caminho. Deveria ser, né? Aqui tem uma questão da linguagem, né? Que a gente já falou disso. A gente luta contra as coisas e com isso a gente cria mais disso no mundo. Então, a gente não tem que lutar contra nada, a gente tem que lutar a favor do que a gente quer, colocar o foco no que nós queremos e não no que não queremos. Isso faz uma diferença gigante, porque se você considera que aonde está o seu foco está a sua energia vital, e aonde está a sua energia vital, você está criando matéria com aquilo, você está criando mais disso, literalmente, não é sabe, um jeito de falar. Não é uma ficção de linguagem, como que fala? Não é uma forma da gente assustar Uma vocês, não. É metáfora, vida. né? Hã? Não é uma metáfora, é Não é um uma metáfora, não, é real. E então, o que nós vemos hoje é um caminho errado. Um caminho errado. O que a gente tem que fazer? Tomar outro caminho? Simples, né? Quando a gente percebe que a gente está no caminho errado, o que a gente faz? Volta e toma o caminho certo. Vamos lá, ver o que ele continua falando aqui. Precisamente, essa é a proposta desse livro, e este é o motivo pelo qual compartilho essa história. Como a história termina? Perguntei ao nativo, guardião da sabedoria. As pessoas encontraram finalmente o poder e se lembraram de quem eram? Nesse momento do dia, o sol já tinha desaparecido por trás das escarpas do desfiladeiro e, pela primeira vez, eu podia ver melhor com quem ele estava falando. O homem queimado de sol em minha frente deu um amplo sorriso. Tá falhando o seu áudio, Du, tá me ouvindo? Dulce, Tchau. falhou o seu áudio para mim. Eu não sei Desde o se é a homem, sua internet ou a minha, ou as duas. Vamos lá. desde o homem queimado de sol. O homem queimado de sol, aí começou a picotar tudo. Sério? Então vamos lá.
O homem queimado de sol em minha frente deu um amplo sorriso ao ouvir minha pergunta. Ficou quieto por um instante, depois sussurrou. Ninguém sabe, porque a história ainda não terminou. As pessoas que se perderam são nossos ancestrais. Somos nós que estamos escrevendo o final da história. O que você acha? O que você acha? Depois disso, só voltei a vê-lo poucas vezes, em vários locais das regiões e comunidades que ambos amávamos. Entretanto, lembro-me dele muitas vezes até hoje, enquanto observo como se desdobram os eventos no mundo, lembro-me dessa história e pergunto-me se ainda chegaremos a ver como termina durante a nossa vida. Será que o leitor e eu seremos os que vão se lembrar? Será que nós vamos nos lembrar de quem nós somos? Porque percebam, nós somos todos um. Nós somos aquelas pessoas e aquelas pessoas somos nós. Então, independente de você acreditar, né, que você viveu lá naquela época ou não, isso não importa. Quando você traz a questão da ancestralidade, você percebe que de alguma forma você viveu, mesmo que como um ancestral. Então, não importa. Se o ancestral se esqueceu de quem é, isso foi passado para você de alguma forma. Você já se lembrou de quem você é? Essência. Eu diria que a gente está começando a se lembrar. O que você diz disso, Cristina? Eu concordo com você. Eu creio muito nisso, que a gente está assim nesse despertar. E aí são duas percepções que eu tenho. Uma, que está sendo rápido para aqueles que realmente estão fazendo a escolha e está indo embora e tá, sabe, vão mudar, porque não tem mais tempo, gente. Quando a gente fala assim, olha, o planeta está mudando de faixa vibratória, vai mudar, está transitando, está não sei o quê. Aí tem uma galera que fica lá vem os lunáticos, loucos, e tudo bem também, né? Cada um no seu tempo, cada um com a sua escolha. Mas para aqueles que estão escolhendo, sabe, realmente estão. É assim, é abrir os olhos e ver, falar, uau, como estava aqui o tempo todo, eu não tinha percebido ainda, tá? Então, eu tenho essa percepção e tenho também esse outro aspecto, né, do tipo assim, nossa, mas falta tanto ainda, tem tanta gente adormecida, tanta gente perdida, né? Então, assim, mas essa percepção, essa segunda percepção, eu acho que ela fica maior à medida em que a gente vai avançando no nosso autoconhecimento e no nosso despertar. Você entende? Mas, ao mesmo tempo, sabe a história do amiguinho, sabe, de quem está na frente e vem puxando o outro? Então, fica mais fácil. Né? Então, assim, apesar de você se olhar e falar assim, nossa, falta tanta gente ainda, acordar, despertar para essa verdade maior, né? E aí muitas pessoas acabam nos interpretando mal, né? Achando que a gente está com a tocha na mão e que a gente sabe assim, tipo, está se sentindo, né? E na Mas eles realidade, não, têm razão. sim, mas não é Eles desse têm... espaço de, de estarmos nos sentindo, né? Porque Mas realmente, eu tô. depois que você desperta, você não tem como fechar os olhos e voltar a dormir, né? Você não Mas desvê, é uma delícia, não é? é uma verdade que foi revelada e você fala, uau, não volto mais para aquela caixa de sapato, não volto, Não sabe? volto. Não volto mais a querer usar um 35, não cabe no meu pé 35, não Eu é me veste. 35, mas eu... Que sorte a sua, um pezinho pequenininho, imagina. Pega um 38 e coloca no 35, não cabe, não encaixa, sabe? Para. Então, isso é muito libertador, né? E que bom que a gente pode ser esse exemplo, pode ser essa pessoa que de repente está aí, sabe assim, bradando, no sentido de, olha, acorda, vem, que legal, é gostoso, é bom demais, é libertador de verdade. Então, Pois são é. esses dois aspectos que eu sinto disso, né?
Mas eu creio que E, a e gente pode não ver, mas os nossos verão, sabe? Ou a gente vê quando a gente voltar por eles. Não tem problema. é, mas a gente tem que tomar esse cuidado porque os nossos filhos, eles estão ficando para trás, né? Em questão aí do poder da mente. Então, a gente tem que resgatar isso também. Uhum. Mas vamos ver, eu acho que ele vai falar disso mais para frente também. São muito grandes as implicações na história contada pelo homem do Quênia. A sabedoria convencional da narração é a de que ferramentas das civilizações passadas, independente da idade que tenham, eram, de certa forma, menos adiantadas do que as modernas tecnologias. Ainda que seja verdadeiro o fato de esses povos não contarem com o benefício da ciência moderna, naquela época, para ajudá-los com problemas, talvez eles tivessem algo ainda melhor. Nas minhas discussões com os historiadores e arqueólogos, cujas vidas são baseadas na interpretação do passado, esse tópico geralmente acaba sendo a origem de emoções acaloradas. Se eles eram tão adiantados, onde está a prova de tanta tecnologia? Perguntam os especialistas. Onde estão as torradeiras, os fornos micro-ondas, os aparelhos de DVD? Oh, meu Deus, que ilusão! Acho muito interessante depender tanto das coisas feitas pelos indivíduos ao se interpretar como uma dada civilização teria se desenvolvido. E o que dizer do raciocínio que está sob a superfície do que eles fizeram? Embora nunca tenhamos nos deparado com uma TV ou uma câmera digital nos registros arqueológicos do Sudeste americano ou em nenhum outro lugar, para falar a verdade, tanto que eu saiba, a questão é por quê? Será que ao encontrarmos os restos de civilizações avançadas como as do Egito, Peru ou do sudeste do deserto americano, estaremos realmente nos deparando com remanescentes de uma tecnologia a tal ponto adiantada que dispensava o uso de torradeiras e DVDs? Talvez tivessem superado a necessidade de viver em um mundo exterior desordenado e complexo. Talvez soubessem algo acerca deles mesmos que tenha lhes dado uma tecnologia interna para viver de modo diferente, uma sabedoria que já esquecemos. Tal sabedoria lhes trouxe tudo o que precisavam para sustentar e remediar as suas vidas de uma maneira que ambos que estamos somente principiando a saber. A gente falou disso outro dia, né, Cristina, que a gente julga que quanto mais para trás no tempo, menos saber as pessoas tinham. Só que isso é uma mentira. Em todos os tempos, as pessoas tinham um saber muito grandioso, e isso se perdeu. Chegou uma hora, eu não sei se foi a dureza da Idade Média que fez isso se perder, né? Onde muitas coisas se perderam realmente, a questão da espiritualidade, essa questão, né, do ocultismo como acesso à espiritualidade, não através de religiões que colocam Deus como um punitivo, né? Porque houve uma troca do Deus natural para um Deus artificial, né? E isso trouxe muitas consequências para a nossa mente, para a nossa espiritualidade e para o nosso saber. Sem Sim. falar que nós fomos privados de muitas verdades, muitas coisas nos foram ocultadas. E, e assim, de verdade, quando eu olho para o Antigo Egito, que tem lá, né, o Hermes Trismegistus com o Caibalion, com a Tábua de Esmeralda,
falando de física quântica. Não de física quântica, mas também não deixava de ser física quântica. Quando fala que tudo vibra, né, que nada é sólido, o que ele está falando? Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que veja e ouça. Porque quem não tiver, não vai Vai, adiantar. Nem que ele ver. falasse da. Então, são coisas assim que há 5.000 anos atrás, sabe? Tinha saberes muito grandiosos que se perderam. Uhum. E se a gente fica questionando, mas não havia eletricidade, não havia isso, mas havia um saber nato, muito mais grandioso, que se tivesse sido propagado, hoje nós estaríamos anos-luz de onde nós estamos. Mas, ao contrário, foi ocultado. Sim. Isso não foi colocado sobre o candeeiro, E ainda hoje sobre o alqueire. é, e ainda hoje é meio que perseguido, né, Dulce? Você percebe que, apesar de tanto avanço tecnológico, e a gente também trouxe isso esses dias, né, semana passada, as pessoas que se destacam nesse saber e no propagar esse conhecimento, elas acabam padecendo de certo tipo de perseguição, digamos assim, sabe? Porque tentam diminuir essa pessoa de todos os jeitos, né? Diminuir a qualidade do seu trabalho, a qualidade da sua entrega, o peso e a importância do que aquilo vai ser e vai representar para a humanidade, né? Então as pessoas, elas, e assim, o ser humano, eu, particularmente, sou fã do ser humano, gosto muito, por isso trabalho com isso, mas a gente tem uma condição de fazer a maldade com requinte de maldade. Sabe, quando a pessoa se predispõe a fazer o mal, gente, como pode ser tão impressionante essa capacidade que a pessoa tem de realmente ir lá sabe, distorcer a figura do outro, desmoralizar a pessoa. E qual o custo disso? E para quê? Porque assim, não é só o custo disso, né? É o para quê? É olhar por detrás. Por que que tá? Por que que tão por que que existe esse movimento tão grande para desmoralizar pessoas que estão aí se levantando para despertar outras pessoas, que estão aí levando uma palavra que não é só o faz de conta. Eu gosto muito da magia, mas não é só a magia. As pessoas estão trazendo preto no branco, por que que a ciência... Então, assim, ela está falando não só para aquele que acredita na magia da vida, porque para esse você falou, é mágico, tudo bem, ela não vai nem discutir, mas está falando com aquele que precisa ver além da magia, que precisa ver a magia em número, em fórmula. Você entende? E aí as pessoas percebem um movimento assim gigantesco querendo desmerecer esses homens da ciência, você entende? E aí eu fico assim abismada com essa capacidade. E é medo, né? Na realidade é um medo absurdo que as pessoas têm de perder esse poder, digamos assim, esse controle. E não só isso, existe muitas consciências, inconsciências, existe muitas inconsciências que perdem se nós despertarmos. Sim. Perde o quê? Perde o poder sobre nós. Porque quando Uhum. você desperta, você não deixa mais ser subjugado por outras mentes, sejam mentes de pessoas encarnadas ou não. E aí, quantas mentes encarnadas e desencarnadas estão lutando para manter essa matrix inteira? Você não tem noção. É muito grande a luta. E o que a gente vê é que eles usam essas pessoas que têm algum interesse, existe um interesse pessoal nessa briga. Outro dia eu vi uma menina que falando mal do professor Hélio Couto. Ele é um ignorante, uma menina
culta, inteligentíssima, graduada em física e não sei onde, em Londres e não sei aonde. Porque isso é uma pseudociência, porque fica falando isso não existe, porque não sei o quê. Aí eu fico olhando o canal dela cheio de gente, todo mundo indo na onda, sabe? Efeito manada. Eu até postei um negócio hoje sobre efeito manada, né? Como é fácil. Como é fácil você ir na onda do outro. Para você não se sentir o ridículo, você entra na onda do outro. É mais fácil você ser o igual do que ser o diferente, o que questiona o outro, né? Você questiona muito, você é o louco, o diferente, ou o Chato, otário, o o chato. chato. Mas e se você for o igual? Isso, que vantagem tem isso? Que vantagem tem em ser mais do mesmo? Que vantagem tem em ser um igual? E aí eu fico olhando, as pessoas têm medo de ser diferentes, de ser eles mesmos. Têm medo de questionar e parecer diferente. Gente, é por isso mesmo que eu questiono, para ser diferente, porque isso é que me faz especial. Porque se eu fosse igual a todo mundo, de verdade, em que eu poderia me destacar do outro? Seremos dois iguais idiotas, né? Então, seja um idiota diferente. Pelo menos você vai ser diferente. Não seja idiota. Questione tudo. E assim, se você ouve alguma coisa e faz sentido para o seu coração, tá tudo certo. Se você não concorda com o que o professor Hélio Couto fala, ou com o que o professor Marcos Trombetta fala, ou que o Brian Tracy fala, se você não concorda com o que o Greg Braden escreveu nesse livro, tá tudo bem, sabe? Mas faz o seguinte, se você não concorda, vai para os canais onde falam as coisas que você ouve. Não fica brigando com quem quer ouvir ou com quem está ali, sabe, bebendo dessa fonte que é incrível. Porque o que a gente vê são as pessoas. Para a gente faz sentido. Então, é assim, não é só o não gostar, né? O não concordar. É o gosto de querer afrontar, detonar, não para poder provar o que está errado ou coisa parecida, mas só para desmerecer a pessoa. Você entende? Só para destruir o trabalho, sabe, o que a pessoa está fazendo, e isso é muito ridículo, é muito pequeno e é muito cruel. Destrói. Não Cristina, é destrói. uma forma, no meu ponto de vista, é uma forma da pessoa crescer em cima do nome do outro. É só isso. É só uma forma da pessoa usar o nome do outro para crescer. Se eu não posso ser igual, então eu vou ser o diferente dele. O embate, sabe? E tá tudo certo. Tá, também faz parte. Eu tenho certeza que se for perguntar para o professor Hélio sobre isso, ele vai falar assim, faz parte da matriz. Entendeu? Faz parte. E faz parte do processo de crescimento, e faz parte do processo de luta da Matrix de sobreviver. Né? Todo mundo sabia que ia ser assim. Cabe a nós abrirmos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Para quem quer, né? Quem não quer pode continuar, segue o surdo, tá tudo certo. Vai lá, Cris. Se isso for verdade. Se isso for verdade, talvez não seja necessário buscar nada além da natureza para compreendermos quem somos e qual é verdadeiramente nosso papel nesta vida. É igualmente possível que algumas das nossas mais profundas e fortalecedoras percepções já estejam confirmadas pelas descobertas misteriosas feitas no mundo dos quanta. Durante o último século, os físicos descobriram que a matéria do nosso corpo
e o universo nem sempre segue a forma limpa e organizada das leis da física, consideradas sagradas durante aproximadamente 300 anos. De fato, na menor de todas as escalas do mundo, as próprias partículas que nos constituem quebram as regras que dizem sermos separados uns dos outros e limitados em nossa existência. No nível das partículas, aparentemente, tudo está interconectado e é infinito. Uau! Mete um amarelo aí e relaxa, cara. É isso daqui e ponto. Vamos. Não gostou? Pois é, mas assim, para quem quer questionar, fala que a física quântica é uma pseudociência, sabe? E segue afirmando isso. Assim como afirmaram que a Terra era quadrada, assim como afirmaram que a Terra girava em torno do Sol, assim como afirmaram que a Terra era o centro do universo, assim como afirmaram que o umbigo deles era o centro do universo. Então, Não, e é assim, assim, a física mecanicista tradicional e convencional, ela foi super clássico. questionada também. Eram todos loucos. Você entende? Então está. É uma Então, questão mas de. foi a física clássica, né, que trouxe essa noção de separação. E como ela ficou aceita como a verdade durante muito tempo, ela ainda ressoa nesse campo científico como a verdade. E agora que a gente sabe a verdade, fica muito difícil quebrar. Por quê? Porque tem muitos cientistas que não querem perder os seus prêmios, tem muitos cientistas que não querem, sabe, abrir mão do seu saber. Da conquista, do E assim, e reconhecimento. aí o novo que se descobre agora e que é verdadeiro é que é pseudociência. E, sabe, eu fico olhando para isso e hoje eu consigo pelo menos enxergar, graças a Deus, sabe? Eu sou muito grata por meus olhos terem se aberto para essas coisas. Porque talvez se eu tivesse visto essas coisas há um tempo atrás, talvez eu também tivesse chamado isso de pseudociência. Vai saber. As Né? coisas, para minha sorte, as coisas apareceram quando eu estava pronta para entender. Uhum, Vai saber. Vai vai lá. saber. Essas descobertas sugerem que existe algo no interior de cada um de nós que não é limitado pelo tempo, nem pelo espaço, e nem mesmo pela morte. Essas descobertas concluíram que aparentemente vivemos em um universo não local, onde tudo está sempre conectado. Diane Rydin, cientista sênior do Institute of Sciences, ok, foi pioneiro na exploração do que significa viver em tal mundo. Conforme sua explicação, a não localidade significa que existem maneiras de mostrar que coisas que parecem estar separadas, de fato não estão separadas. Em outras palavras, o nós que habita nosso íntimo não se limita pela pele e pelos pelos do nosso corpo. Não importa como chamemos esse algo misterioso, nós todos o temos e o nosso se mistura com o dos outros, como parte do campo de energia que banha todas as coisas. Acredita-se que esse campo seja a rede quântica que conecta o universo infinitamente o infinitamente microscópico e o molde energético para tudo, desde a cura do nosso corpo ao fortalecimento da paz mundial. Espera só um pouquinho. Se
Para reconhecer nosso verdadeiro poder, precisamos compreender o que é esse campo e como ele funciona. Se os antigos, naquele cânion do norte do Novo México, ou, para falar a verdade, de qualquer outro lugar do mundo, compreendiam como essa esquecida parte do nosso interior funciona, temos uma forte argumentação para honrar a sabedoria dos ancestrais e entronizá-la em um lugar adequado na nossa época. Gente, é o mergulho, olhar para dentro. Será que Mas, estamos assim, conectados? Cris, eu tenho uma visão sobre isso, assim, tudo acontece como tem que acontecer também. Talvez a gente tivesse que fazer esse esquecimento, né? Passar por esse processo para poder voltar deliberadamente Sim. pelo mesmo caminho ou por outro caminho, né? Trazendo o nosso saber, o saber que existe um personagem que para essa dimensão é necessário, mas que nós não somos ele. E aí usar esse óculos holográfico, esse óculos de realidade virtual. Se você vai num shopping, se você compra um óculos de realidade virtual e começa a jogar ali, você vai achar que você é o personagem? Não. Mas se você fica com ele por muito tempo, muitos anos, é perigoso você se esquecer de quem você é e achar que você é aquele personagem. E foi isso que aconteceu com a gente. Então, quando a gente se lembra que a gente não é esse personagem, e isso é só uma roupagem temporária para a gente interagir com essa dimensão física, e que tudo isso é incrível, que nos ensina coisas que só essa dimensão tem para nos ensinar, você começa conscientemente a usar o personagem a seu favor. Usar o personagem para criar coisas incríveis para você e para esse lugar que está te favorecendo. E não mais ser escravo. Então, é aquela história. A mente é má, você tem que descartar a mente? Não, você tem que aprender a usar. Você tem que se tornar senhor dessa mente. Senhor desse corpo. Não mais se deixar assenhorar por eles. E aí, a partir daí, conscientemente, tomar posse, né, de si mesmo, do que é seu e desse lugar e de tudo que você deseja. E criar isso. Uhum. Exato. Porque enquanto você está achando que você é isso, que você é o personagem desse óculos de realidade virtual, o que essa realidade virtual te mostra, você acredita. Você fica sendo escravo da tirania dos sentidos. E quanto mais você é escravo da tirania dos sentidos, mais você cria meleca para a sua realidade. Uhum. Então é muito complicado, e até para a gente, né, que está despertando, às vezes dá um bug, né, na cabeça. Fala, peraí, mas não é realidade. Isso que nós estamos vivendo é uma holografia da Matrix. O que é Uhum. real, então? É o que nós somos, a consciência. A consciência é real. O resto, todo o resto é mutável, totalmente mutável. Gente, hoje eu estou mais para lá do que para cá, né? Assim, hoje eu estou mais lá no mundo. Mas está fluindo, está super gostoso. E é bem isso mesmo, essa mutualidade, né, de tudo, cara. Isso é libertador também, sabe? Você sabe que você pode mudar, que você não é essa mentira que te contaram a vida inteira. Há quanto tempo você está escutando historinha de limitação? De não pode isso, não pode aquilo?
de você tem que honrar tudo, você tem que fazer tudo. Quanto tempo isso está te prendendo no mesmo lugar que você está? E te fazendo sofrer, e te fazendo, sabe, se sentir desconfortável. E sabe, Dulce, esse desconfortável, né, o desconforto de uma zona de conforto, né, o desconforto da zona de meleca, é o que faz a gente impulsionar. Então, muitas vezes, a gente olha e a gente fala assim, nossa, tá tudo dando errado na minha vida. Você pode olhar isso de uma maneira diferente, sabe? Olhe de uma maneira diferente. É como que fala? É o empurrão nas costas que vai te levar para frente. E vai. Você entende? Mas tem que acessar esse espaço, sair do vitimismo e realmente crescer, querer expandir. E você só tem a ganhar. Porque liberdade, cara, a liberdade é um troféu que você tem que conquistar. Se você quiser, não é assim, tipo, ganhei, nasci livre. Verdade? Verdade que você nasceu livre? O que te torna livre de verdade? É você se construir livre todo dia. Se libertar dessas amarras, se libertar desses condicionamentos, se libertar dessas mentiras. Então, que você possa realmente acessar a tua liberdade, se construir livre. Porque uma pessoa livre é infinitamente feliz. Ela sabe o que ela é. E, e isso não tem preço, sabe? Assim, não tem, é muito valoroso. Muito valoroso. Bom, olha só, aqui vai começar um grandão. Bora aqui nós, rapidinho. Se você quiser deixar para amanhã, tá tudo certo. Pode ser? Que eu acho que aí amanhã a gente pega melhor, já começa do tópico fechado. Não vai dar, a gente não vai extinguir ele amanhã também, porque ele é bem grandão, e a gente vem trazendo várias consciências, mas pelo menos a gente consegue dar mais qualidade, tá bom? Assim, na leitura não ficar tão picada. Eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Tá bom? Não, eu acho até bom, porque aqui onde eu tô a internet não tá legal. Eu também não tô legal porque eu tô cansada. Aí, ó, Tô tá com vendo? sono. Ai, ai. Isso aí. Então, É isso vamos aí, ficando por pessoal. aqui hoje. Gratidão, Dulce. Gratidão, pessoal. Gratidão a todo mundo que vai ver depois. Enfim, bora crescer, expandir muito. É isso aí. Obrigada, Du. Beijo, pessoal. Beijo.